Olá você, seja bem-vindo à Anarquia Dourada, meu nome é Dmitry e hoje eu vou estar falando sobre um assunto complexo. Eu vou também estar apresentando esse jogo para vocês, o nome dele é Journey. E eu escolhi falar sobre ficar com esse jogo na tela porque eu vou estar apresentando um assunto meio complexo e eu fiquei com medo de ficar muita informação no vídeo. Vou falar sobre racionalismo e fiquei com medo do vídeo ficar muito pesado, com muita informação. Não quero derivar a ética no meio de um tiroteio. Daí eu escolhi esse jogo, porque esse jogo ele é relativamente simples e leve. O nome dele é Journey. Basicamente você é um povo do pano, você faz parte de um povo do pano. Que, sei lá, quando você encosta nesse pano, você tem um poderzinho mental. E quando o pano encosta em você, carrega teu cachecol. E você pode voar com esse cachecol. Não faz muito sentido, mas é um jogo muito maneirinho. Tem ele para baixar de graça na PlayStation Store. Então, esse vídeo que eu tô fazendo é para o Seone Madruga. Vou deixar o vídeo dele aqui, o canal dele na descrição. Eu acabei encontrando com ele no Facebook, e pra quem não sabe ele é vegano. E a gente começou um debate sobre direito animal e tudo mais, e aí ele não... perguntei pra ele, posso... Ele me mostrou um vídeo dele, que é o que eu vou deixar aí, e eu assisti o vídeo dele e ele meio que apresentou o justnaturalismo teológico e o jusracionalismo, mas me pareceu que ele não apresentou muitos argumentos, ou ele não entendeu argumentos muito bons, ou ele não entendeu muito bem o que é a coisa. Então esse vídeo é para ele explicando como é que é a ética, como é que é a lei de propriedade privada. E então tá, vamos lá. Primeiro, no vídeo dele ele fala sobre o justnaturalismo teológico. O justnaturalismo, no vídeo dele, o maior argumento dele é dizer que Deus é balela. Ele não apresenta nenhum argumento sólido, nada. Ele só fala que Deus é balela porque sim, não apresenta nenhuma contradição nem nada. Na segunda parte, ele vai falar sobre o justnaturalismo. Então, vamos lá, deixa eu esclarecer algumas coisas aqui pra você, Seone Madruga. Esse aqui é um vídeo de resposta pra você. Primeiro, propriedade precisa existir. Por quê? Recursos são escassos. Por recursos serem escassos, conflitos vão existir sobre propriedade. O que isso quer dizer? Para você entender isso, você primeiro tem que entender algumas coisas sobre a ação humana. Primeiro, vamos começar do básico. Você existe. Isso você tem que concordar comigo. Segundo, você existe e você é racional. Se você discorda disso, primeiro, você vai ter que existir para discordar de mim. E segundo, se você discorda de mim, você vai ter que usar a sua racionalidade para discordar de mim. Então, você existe, você é racional, você age no meio, existem outros seres, você reconhece que existem outros seres que são iguais a você, que agem, que pensam, e que recursos são escassos, tá? Recursos são escassos. No nosso mundo físico, nada é infinito. Essa areia toda nesse deserto aí, ela é finita. O pano desse povo aí é finito. Não tem tudo para todo mundo. Então, no momento em que dois seres humanos, dois seres racionais, forem agir sobre o mesmo recurso escasso ao mesmo tempo, vai existir um conflito. Por existir um conflito, você tem que resolver esse conflito da única forma possível, com a propriedade privada. Por quê? Porque a propriedade privada, ela não gera mais conflitos, ou acaba resolvendo um conflito de um lado e gerando um conflito para o outro lado. Então, a propriedade privada, ela precisa existir necessariamente para resolver conflitos. Disso que eu acabei de te apresentar, não é assim, propriedade privada tem que existir porque sim. Não é isso. Do que eu observei, eu fiz, vamos dizer assim, axiomas, coisas que você pode perceber sem a priori, entende? E derivei um fato para você. Quando duas pessoas forem agir sobre o mesmo recurso, vai existir um conflito. Então, por recursos serem escassos, a propriedade privada tem que existir. O que está acontecendo aí no jogo agora é que você vai conversar com um bicho que é igual a você, só que ele é do povo do pano, que é tipo um povo superior. E eu tô jogando com um cara, dá pra jogar multiplayer nesse jogo. Daí dá pra você ver aí que tem esse bichinho do pano branco, ele é um ser que transcendeu. O objetivo desse jogo é você chegar naquela montanha lá. Daí ele vai te explicar a história, ele vai te explicando a história do povo do pano, e o povo do pano aí parece que tinha uma cidade que era a cidade do pano, e tinha tipo assim, pano pra todo lado, e o pano todo brilhava pra caramba e iluminava tudo.
e tipo, tinha muito pano iluminando tudo pra todo lado. Eu não entendo muito bem essas historinhas, é assim que eu interpreto. E, sei lá, esse pano todo ficava brilhando e brilhava a cidade toda, e eles ficavam em cima das montanhas lá. E quando você termina o jogo, você vira um ser transcendental, você ganha essa roupinha branca que eles têm. É muito bonitinho. Então, voltando ao que eu tava falando, você, por ser... você precisa de propriedade privada para resolver esses conflitos. No seu vídeo você falou assim, você não pode transformar o ser humano em propriedade privada. Você não só pode, como você deve. Porque o ser humano, ele é um recurso escasso. O ser humano, ele é finito. Você pode falar assim, mas a água da Terra, 2/3 da Terra é coberto por água, então a água não é escassa. Sim, a água é escassa, a água não é infinita. Uma coisa só não vai ter propriedade se ela for infinita. Se não é infinita, ela tem propriedade. Então, você, como ser humano, você só tem um de você, só existe um. Então, vão existir, quando os seres racionais forem agir sobre o seu corpo, vai existir um conflito. Por exemplo, você é um cara não muito moral, vamos dizer assim. Você está saindo com 2 acompanhantes, e as 2 acompanhantes, uma quer te levar para o quarto e a outra quer te levar para o carro. Tá existindo um conflito sobre recursos escassos. Qual é o recurso escasso? Você. Uma quer usar para um fim em um lugar. Não, uma quer usar para um fim em um lugar, e a outra quer usar para o mesmo fim, só que em outro lugar. Então, tá ocorrendo ali, nessa situação, um conflito. Uma acompanhante é um ser racional agindo sobre um recurso que é você. E a outra quer agir ao mesmo tempo. Só que não tem como você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quem é que vai resolver esse conflito? O dono legítimo do recurso escasso. Quem é o dono legítimo do recurso escasso, que é o ser humano? O próprio ser humano. Você é dono de você mesmo. Eu sou dono de mim mesmo. Por isso a gente chama de autopropriedade, que é uma falácia que você comete no seu vídeo, só que não sei se é sem querer ou se é de propósito, sei lá, mas você acaba cometendo essa falácia. Você vira e fala, se o ser humano tiver propriedade, logo você permite escravidão. Não, se o ser humano tem autopropriedade, escravidão vai contra isso. Você está indo contra a ideia de autopropriedade. Escravidão é exatamente você ser mandado por outra pessoa contra a sua vontade. Você não tem vontade própria, a outra pessoa que está mandando em você. A autopropriedade vai exatamente contra essa ideia. Você é dono de si mesmo e outra pessoa não pode mandar em você. Isso é autopropriedade. O que mais que falo no vídeo também? O Rothbard também. Sobre vender. Eu sabia, quando estava vendo seu vídeo, eu sabia que você ia puxar isso do Rothbard. Quando ele fala sobre... O Rothbard, ele fala que pode vender a guarda de criança. Você também faz uma confusão no seu vídeo, que é um espantalho. Não sei também se é de propósito ou não, mas eu vou assumir que você teve boa fé quando fez o vídeo. Você poder vender a guarda de crianças não quer dizer que você tem propriedade sobre crianças. Inclusive, essa transferência de guarda já existe. Se chama adoção, que você falou no seu vídeo. A adoção é exatamente isso. Transferência de guarda. Uma pessoa está transferindo a guarda da criança para outra pessoa. O problema é que essa transferência tem custo zero. Uma transfere para outra, por isso que é adoção. Mas e se tivesse dinheiro envolvido? E daí? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. O jusracionalismo é uma teoria ética, é uma teoria jurídica em cima de uma teoria ética, sobre o que é ético ou não você fazer. Daí você mostrou no seu vídeo assim, uma mulher japonesa vendeu a filha dela... Não vendeu a filha dela, vendeu a guarda da filha dela e comprou uma moto e um iPhone. E você achou isso um absurdo. Pois é, na ética, a gente analisa o que é uma ação ética e o que é uma ação antiética. Você não gostar da ação dela não te dá o direito de agredi-la, entende? Então ela fez uma ação que não agrediu ninguém, a guarda da filha foi transferida de forma pacífica, não tem nada de antiético nisso. Mas daí você também trouxe aquela ideia de que... também trouxe uma parte que ele fala lá, Rothbard defende que os pais podem deixar os filhos morrerem de fome. Uma coisa que... A primeira coisa que tá no prefácio do livro do Rothbard, da Ética da Liberdade, ele vira e fala, esse livro não é a obra final
da ética da liberdade. Isso aqui é uma tentativa, o livro é uma tentativa de estabelecer uma ética da liberdade. É uma tentativa, não é o fim. Podem existir outras coisas, podem existir outras pessoas com outras ideias. Inclusive, tem o Jesus de Rueta Soto, tem o Hans Hermann Hoppe para você refutar. E você tem o Hayek, o Mises, você não chega nem perto. Você pegou o Rothbard, uma parte do que o Rothbard falou, para falar, tá vendo? Racionalismo tá errado, ANCAP refutado. E não é assim. Inclusive ele mesmo fala no livro dele, isso aqui é uma tentativa, podem existir outras pessoas com outras ideias que tornem essas daqui erradas. E é exatamente isso. Na ética da liberdade você tem que ter uma ética. O que ele está defendendo no livro é uma ética. Você não agir não pode ser uma ação. Você não agir não pode ser antiético ou ético, porque você não está agindo. Ética só fala sobre ação humana. Você tem que agir para essa ação ser antiética ou não. Então não tem como você ser antiético por você não alimentar seu filho. O problema é que você tem a guarda da criança. Por você ter a guarda da criança, você está assumindo responsabilidade sobre aquele indivíduo, enquanto ele ainda não é capaz de assumir responsabilidade sobre si mesmo. Então, quando você tem sim a guarda da criança, é sim uma obrigação ética e moral dos pais alimentar a criança até a criança crescer e já poder cuidar de si mesmo. Aí você também falou, mas tá vendo? A criança... Rothbard defende que a criança pode sair de casa. O que Rothbard está falando é que a criança não é escrava dos pais. A criança possui autopropriedade. Então a vontade da criança tem que ser respeitada. Por exemplo, se a criança, sei lá, não quer ir para aula, ou não quer ir para escola, não é que você tem que obrigar ela. A criança, o que ele está querendo dizer não é que a criança é soberana sobre si mesma e pode fazer o que ela quiser, o que der na telha. Não. O que ele está falando é que a criança não é escrava dos pais. Os pais não podem botar a criança sob um regime de escravidão familiar, entende? É isso que o Rothbard está falando. E são essas coisas que você parece que não sacou, tanto da ética da liberdade quanto da ação humana, e você acabou fazendo um vídeo que ficou um pouco ruim, assim. No vídeo, para quem entende um pouco do assunto, parece que você não estudou muito a fundo para saber o que é. E aí nessa parte aí, no vídeo que tá rolando, esse bicho grande aí vai te explicar o que aconteceu com o povo do pano. Até hoje eu não entendi muito bem o que aconteceu com o povo do pano, mas eu vou tentar explicar pra vocês. Aí, nessa época aí do povo do pano, o pano começou a faltar pano, começou a ter escassez de pano, e aí a cidade ficou sem luz. E o pano, como é um recurso escasso, começou a ter briga por causa de pano. O preço do pano deve ter aumentado com certeza. E não sei porquê, de repente aparecem essas máquinas aí, onde o povo do pano tá em cima, tá vendo? Só que eu não sei se essas máquinas vieram de fora, se eles construíram as máquinas, e aí parece que o povo do pano um brigou com o outro. Só que aí depois parece que essas máquinas atacaram ao povo do pano, e aí um atacou o outro por causa da máquina. E aí depois parece que as máquinas ficaram fora de controle e não sei o que aconteceu. Até hoje eu não entendi muito bem essa parte. Mas enfim. Então, seu Animadruga, voltando ao que eu tava falando. Então, são essas partes assim que você acabou que faltou pra você. Você parece que pulou elas ou não estudou muito bem, não estudou elas muito a fundo. Você possui autopropriedade. Inclusive a ideia de autopropriedade vai contra a ideia de escravidão. Você é dono de si mesmo, logo você não pode ser escravo, necessariamente, entende? E... agora eu tô lembrando porque que eu salvei essa gameplay. Essa gameplay é antiga, eu fiz ela acho que em 2016. Eu achei muito bonito esse final. Aí, por isso que eu salvei. Ele é um jogo muito... Journey é um jogo muito bonito. Ele é um jogo muito simples, é claro. A jogabilidade dele é simples e tudo mais. Só que ele é muito bonito, digamos assim. Ele tem uns efeitos muito da hora, entende? No final também tem os efeitos de neve que fica muito bonito. E esse efeito assim das partículas suspensas eu achei muito, muito bonito. Acho que foi por isso que eu resolvi salvar essa gameplay.
Então tá, pessoal, acho que é isso. Seu Animadruga, espero que eu tenha explicado os problemas que existem no seu vídeo. E é isso aí, valeu, falou. Não se esqueçam de se inscrever aí.